Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Sejam muito bem-vindos. Estamos no item 100, porque não é pergunta, né? É da escala espírita, e nós vamos falar dos tipos de espíritos e as categorias que Kardec separou. Nós estamos utilizando para isso, para estudo, do livro 2º do capítulo 1º, dos Espíritos, ou sobre os Espíritos, o livro da editora M. Bom, nós vimos até agora então que existem basicamente 3 categorias, ou a grosso modo 3 categorias, 3 ordens de espíritos. Perfeitos, que é a primeira ordem, espíritos perfeitos, que aí basicamente estamos falando de Jesus. O da segunda ordem, que já tem propensão ao bem, o bem já é algo que eles buscam, esses espíritos buscam, e os espíritos imperfeitos, que são da terceira ordem, que não são essencialmente maus, mas que é a maioria, vamos dizer assim, dos espíritos que habitam o planeta Terra por enquanto. Nós vamos falar da escala espírita, e o Kardec separou um pouco mais, esmiuçou um pouco mais essa ordem. Então, na terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, Kardec subdividiu em mais 5 tipos. São eles, na 10ª ordem, espíritos impuros; na 9ª ordem, espíritos levianos; na 8ª ordem, espíritos pseudo-sábios; na 7ª ordem, espíritos neutros; e na 6ª classe, espíritos batedores ou perturbadores. Então, espíritos imperfeitos, Kardec subdividiu em 5 linhas. Nós vamos falar de cada um deles também. Não nesse vídeo, claro, mas a gente vai falar. Na segunda ordem, nos espíritos bons, Kardec subdividiu em mais 4 tipos, mais 4 classes. Na 5ª classe, nós temos espíritos benfeitores. Na 4ª classe, espíritos sábios. Na 3ª classe, espíritos prudentes. Na 2ª classe, espíritos superiores. E aí, na primeira ordem, só tem uma classe única, que são os espíritos puros, espíritos perfeitos. Perfeitos do latim quer dizer não há mais o que fazer, já está terminado, já está por completo aquilo que você ia fazer. Se você vai construir um celular, ele só está perfeito depois de pronto, não tem mais nada que fazer, está perfeito. Se você vai fazer um ser humano, perfeito só depois de passar por todas essas classes, por todas essas ordens, para ser um espírito puro. Então nós vamos trazer no item 100, nós vamos trazer as considerações de Kardec, de por que ele chegou nessas subdivisões. Aqui há algumas ressalvas extraordinárias, como a gente encontra em todo o Livro dos Espíritos, em toda a obra que Kardec codificou do Espiritismo. São simplesmente sensacionais, evidentemente. E essa daqui é uma dessas extraordinárias. Nós vamos lendo junto e vamos comentando, que vai dar tempo tudo certinho. Então vamos lá. Escala espírita, item 100, que não é pergunta, né? Item 100. Observações preliminares. A classificação dos espíritos é baseada no grau do seu adiantamento, nas qualidades que adquiriram e nas imperfeições das quais ainda precisam livrar-se. Então é assim que se analisa, que se categoriza um espírito, pelo seu grau de adiantamento, nas qualidades que adquiriram e nas imperfeições que se livraram. Essa classificação, contudo, nada tem de absoluta. Se considerada em seu conjunto, cada categoria representa um caráter bem definido, porém, a transição é imperceptível de um grau a outro, e nos limites a nuance se apaga, como acontece nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris ou ainda nos diferentes períodos da vida do homem-ser humano. Bom, dá para saber quando o espírito saiu da 9ª classe para a 8ª classe, ou da 8ª para a 7ª e assim sucessivamente? É muito difícil, porque a gente, no mesmo dia, nós vamos ter comportamentos da 10ª classe e vamos ter comportamento da 2ª classe. Certo? Difícil nós termos comportamento da primeira classe, que aí são espíritos puros. Mas às vezes até a gente tem um rompante disso, a gente imita Jesus em algumas situações. Muitos de nós imitamos em várias situações, mas muitos de nós
ainda sequer entendemos como é imitar o Cristo, como é nos espelharmos nele, né? Então, infelizmente, para quem ainda está nessa situação e felizmente para quem já está na outra. Mas durante o mesmo dia nós oscilamos de classe. Como que nós vamos saber a qual classe nós pertencemos? Pela maioria, perdão, pela maioria dos nossos atos, pelos nossos atos comuns, aquilo que a gente faz corriqueiramente. É aí que nós vamos nos posicionar em cada uma dessas classes efetivamente. Pode-se, portanto, formar um maior ou menor número de ordens, conforme o ponto de vista sob o qual a questão é considerada. Ocorre aqui o mesmo que em todos os sistemas de classificação científicas. Esses sistemas podem ser mais completos ou menos completos, mais racionais ou menos racionais, mais cômodos à inteligência ou menos cômodos à inteligência, mas seja como for, nada alteram na essência da ciência. Portanto, os espíritos interrogados sobre essa questão das classes espíritas podem ter variado no número de categorias, sem que isso tenha maiores consequências. Alguns detiveram-se nessa aparente contradição, sem pensar que os espíritos não dão a menor importância ao que é meramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo, deixam conosco a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Então, quando Kardec começou a pegar essa lista de respostas dos espíritos, dos mais variados lugares e dos mais variados graus de elevação, Kardec começou a criar uma ordem mantendo aquela linha base de espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. E quando ele começou a criar a classificação que dividia as 5 classes da terceira ordem, as 4 classes da segunda ordem e a classe única da primeira ordem, houve quem, no meio espírita, recém-criado, que falava, não, mas tem espírito que fala de um jeito, tem espírito que fala de outro, e esses sistemas vão ser criados por quem? Ele falou, olha, os espíritos não estão preocupados como que nós vamos organizar as ideias, colocá-las no papel para que os outros entendam. O importante é que entendam. Os espíritos não estão preocupados com a forma que vai se utilizar para chegar a mensagem até a pessoa que precisa. Então, há pessoas que vão ficar muito preocupadas em querer que o espiritismo seja apenas para as pessoas que têm alto grau de intelectualidade. Por exemplo, não vai acontecer. Porque o espiritismo é uma doutrina religiosa, portanto é para abranger todo mundo, é filosófica e tem que trazer, tocar aqui o íntimo, e é científica que dá o respaldo para aquele que precisa. Tem gente que você fala de ciência e fala assim, não quero nem saber. Eu acredito porque eu acredito e pronto, acabou. E há pessoas que têm mais o pé no chão e falam, não, se não tiver comprovação científica, para mim não interessa. Para cada um, o espiritismo vai trazer aquilo que vai ser melhor, que vai ser melhor adaptado, que a pessoa vai sentir em seu coração. Isso que é o importante. Os espíritos não estão preocupados, os espíritos superiores, prepostos do Cristo, não estão preocupados como nós vamos levar essa mensagem, mas sim que a mensagem chegue, utilizando cada um de nós a sua característica para isso, né? Acrescentemos ainda essa consideração que nunca se deve perder de vista, diz Kardec. A de que entre os espíritos, assim como entre os homens, há grandes ignorantes e nunca será demais se prevenir contra a tendência de acreditar que, por serem espíritos, devem saber tudo. Isso é importantíssimo. Não é porque deu comunicação, escreveu uma mensagenzinha bonita que nós já vamos colocar no livro. Não é assim. Ah, trouxe uma revelação de que vai acontecer, estamos recebendo novas revelações. Não aprendemos nem Kardec ainda. Não lemos nem os livros do Chico Xavier, não aprendemos ainda nem o que André Luiz, Luiz Sérgio, Joana de Ângeles vieram trazer para nós, Manuel Filomeno de Miranda vieram trazer para nós e já queremos novas revelações. Vamos com calma, né? Vamos aprender primeiro o básico para depois formar o alicerce primeiro, para depois fazer uma casa. Porque se a casa não for alicerçada sobre a rocha, meu irmão, a hora que vierem as chuvas da adversidade, já viu o que vai acontecer, né? Já sabe muito bem. Toda classificação exige método, análise e profundo conhecimento do assunto.
Ora, no mundo dos espíritos, aqueles que têm conhecimentos limitados são, como os ignorantes aqui da Terra, incapazes de apreender um todo e formular um sistema. Eles só conhecem ou compreendem uma classificação qualquer de uma maneira imperfeita. Para eles, todos os espíritos que lhes são superiores são da primeira ordem, sem que consigam apreciar as nuances, os níveis, de saber, de capacidade e de moralidade que os distinguem, da mesma forma que entre nós, um homem rude considera os homens civilizados como iguais. Mesmo aqueles que são capazes de apreender um todo e formular um sistema podem variar nas classificações conforme seu ponto de vista, sobretudo quando uma divisão nada tem de absoluta, né? Aquela transição entre uma e outra. Linneu, Jussieu, ou Linneu, Jussieu e Tournefort tiveram cada um o seu método e nem por isso a botânica mudou. Ele cita algumas pessoas só para mostrar que tinham três pessoas muito nobres, com grande conhecimento de botânica, tinham ideias diferentes da botânica, mas que não mudou a essência da botânica, pois não foram eles que inventaram as plantas nem suas características. Observaram as analogias, as comparações, o que era igual, a partir das quais formaram os grupos ou ordens da botânica. Foi assim que procedemos. Não inventamos os espíritos nem suas características. Vimos e observamos, julgamo-los por suas palavras e seus atos, depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos nos dados que eles forneceram. Kardec juntou todas as informações que tinha, como os espíritos falavam, como se comunicavam, como se expressavam, suas qualidades, e a partir daí foi separando nessas 10 categorias que eu falei agora há pouco. Os espíritos admitem geralmente 3 categorias principais ou 3 grandes divisões. Na última, a que fica na base da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Os da segunda ordem são caracterizados pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os espíritos bons. A primeira, enfim, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo de perfeição. O único que nós conhecemos na Terra, que encarnou na Terra, o ser mais perfeito que habitou a Terra, para servir de guia e modelo para a humanidade, Jesus, tá? Essa divisão nos parece perfeitamente racionais e apresenta características bem definidas. Restou-nos apenas ressaltar, com um número suficiente de subdivisões, as principais mudanças do conjunto. Foi o que fizemos com a cooperação dos espíritos, cujas instruções benevolentes nunca nos faltaram. Com a ajuda desse panorama, será fácil determinar a ordem e o grau de superioridade ou de inferioridade dos espíritos com os quais podemos relacionar-nos e, por consequência, o grau de confiança e a estima que merecem. Esta é, de certa forma, a chave da ciência espírita, pois só ela pode dar conta das anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos sobre as desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Chamaremos atenção, no entanto, para o fato de que os espíritos nem sempre pertencem exclusivamente a esta ou aquela ordem. Seu progresso se faz de forma gradual e, muitas vezes, mais num sentido do que outro. Lembra das asas da inteligência e do amor que eu falei em outros vídeos? Muitas vezes a gente desenvolve mais a asa da inteligência e a do amor depois vai acompanhando aos pouquinhos. Seu progresso se faz gradualmente e muitas vezes mais num sentido que em outro. Podem reunir características de diversas categorias, o que é fácil perceber por sua linguagem e por seus atos. Nós vamos então encontrar nessas características, nessas ordens de espíritos, nessas classes de espíritos, nós vamos nos encontrar em várias delas. Então, só para relembrar aqui, para encerrar esse vídeo para não ficar muito longo, na terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, nós temos os espíritos impuros, nós temos, que é a 10ª classe, a 9ª classe, espíritos levianos, na 8ª classe, espíritos pseudo-sábios, na 7ª classe, espíritos neutros, aqui nós vamos estudar cada um deles, e na 6ª classe, espíritos batedores e perturbadores. Então Kardec pegou a primeira ordem, que é dos espíritos imperfeitos, e dividiu em 5 classes.
Na segunda ordem, que são os espíritos bons, que é onde a gente gostaria de estar, e tomara que estejamos, nós vamos encontrar 4 categorias. Na quinta classe, espíritos benfeitores. Na quarta classe, espíritos sábios. Na terceira classe, espíritos prudentes. E na segunda classe, espíritos superiores. Será que a gente se enquadra em algum desses daqui da segunda classe? Muitas vezes a gente tem atitudes dessas aqui, né? E primeira ordem, espíritos puros, classe única, espíritos perfeitos, aqueles que já chegaram, já atingiram a perfeição. Perfeito, como eu disse no começo do vídeo, não tem mais o que fazer, já está pronto. Perfeito significa isso, pronto, certo? Dentro dessas características, tomara que nós nos encontremos e que mais vezes ao dia, mais vezes ao longo da nossa vida, nós tenhamos atitudes de espíritos da segunda classe. Embora muitas vezes nós vamos ter atitudes de espíritos impuros, nós vamos ter atitudes de espíritos levianos, nós vamos ter atitudes de espíritos pseudo-sábios, nós vamos ter atitudes de espíritos neutros, e muitas vezes a gente fica muito nesse aqui, né? Ah, não faço mal, mas também não faz o bem, filho, não resolve nada. E espíritos batedores e perturbadores, será que nós estamos nesse aí? Tomara que não. Bom, essa foi mais uma gota de espiritismo. Eu sou Fábio Pereira, a gente volta amanhã trazendo mais informações. A gente vai entrar amanhã na terceira ordem, no item 101. Um beijo para você que fica. Tchau.